Olá, queridos amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje eu lhes convido a refletir sobre o Evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Trata-se do relato em que Jesus é convidado pelo fariseu chamado Simão a uma refeição em sua casa. E de forma repentina, uma mulher considerada pecadora pelos habitantes daquela cidade e pelo próprio anfitrião, entra e unge os pés de Jesus com perfume e com suas lágrimas. Seu comportamento provoca importantes reações. Os quatro evangelhos apresentam o relato de uma mulher que unge Jesus. Marcos, Mateus e João situam este relato no início dos relatos da paixão do Senhor em Jerusalém, quando uma mulher unge Jesus em vista de sua sepultura. Contudo, Lucas situa este episódio durante o ministério público de Jesus na Galileia. Este relato conclui o capítulo 7 do Evangelho Lucano e é precedido por relatos de controvérsias e pelo questionamento de João Batista a respeito de Jesus ser o Messias esperado. Vamos recordar brevemente este episódio. João estava na prisão e tem conhecimento dos sinais poderosos que Jesus realiza no meio do povo. Então, João envia dois de seus discípulos a Jesus para lhe perguntar se ele é aquele que devia vir. A resposta de Jesus é convidar estes discípulos de João a verem a ação de Deus. O que está acontecendo? Os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, a boa nova é anunciada aos pobres. E ele realizou alguns destes gestos de cura, de salvação diante destes homens. Com esta declaração, Jesus afirma que nele se cumpre a profecia de Isaías, com a qual ele inaugurou sua missão na sinagoga de Nazaré. Ou seja, quando ele declarou a si mesmo como profeta, ungido do Senhor. Contudo, esta geração não reconhece a ação de Deus em seus enviados. No seu momento, no próprio João Batista, como precursor, e então na pessoa de Jesus, como Messias profeta, como vimos no Evangelho de ontem, que precede o nosso Evangelho do dia. Nesta breve reflexão, vamos primeiro observar as características das personagens, na sequência, destacar alguns de seus gestos e palavras, e finalmente concluir, voltando o nosso olhar para Jesus e o que ele nos ensina sobre o pecado, o amor e a salvação. Enquanto as personagens, nós temos três personagens principais, que são o fariseu, a mulher e Jesus. O fariseu é o anfitrião. Ele convidou Jesus à sua casa para sentar-se à sua mesa. A ideia da casa do fariseu ocorre por 3 vezes nos 2 primeiros versículos deste relato. Além de Jesus, haviam também outros convidados, mas estes estão em segundo plano. Nos evangelhos em seu conjunto, os fariseus representam um grupo religioso dentro do judaísmo que privilegia o cumprimento da lei e a pureza ritual. Pessoas que cumprem externamente a lei, porém que parecem estar distantes do espírito da lei. A mulher, ela é apresentada pelo narrador e pelos pensamentos do fariseu como pecadora. Isto quer dizer que ela era uma pecadora pública, é uma mulher sem nome. Sua identidade, aos olhos de todos, parece ser apenas a de uma mulher pecadora. Jesus é o convidado do fariseu, considerado por muitos mestre e profeta poderoso. Desde o capítulo 1, Jesus é apresentado como aquele que salva dos pecados.
E até este momento, no Evangelho Cano, Jesus também havia sido fortemente criticado pelos fariseus por acolher os pecadores e por ser-lhes próximo, inclusive por sentar-se à mesa com eles. Contudo, Jesus já havia declarado que viera para chamar os pecadores e não os justos. A autoridade das palavras e obras de Jesus era reconhecida pelo povo e heranças religiosas. Enquanto aos gestos e palavras, vamos refletir. O que acontece na casa do fariseu chamado Simão? Deste relato tão rico, vou destacar apenas alguns elementos, considerando a centralidade da pessoa de Jesus, os atos e omissões em relação a Jesus. A mulher entra na casa do fariseu com um frasco de perfume valioso. Seus gestos são muito significativos, denotam humildade, arrependimento e amor. Por trás, ela se aproxima e banha os pés de Jesus com lágrimas, enxuga-os com seu cabelo e os unge com perfume. Jesus permite que ela o toque e acolhe cada gesto dessa mulher, sem nenhuma reprovação. Vamos pensar agora nas omissões. Convidado pelo fariseu, portanto, Jesus recebeu um gesto de honra, né, sendo convidado por ele. Porém, esse seu anfitrião não observa diversos gestos e costumes de atenção e acolhida para com seu hóspede, que é Jesus. Em vez disso, o fariseu dedicou-se a observar e julgar o comportamento de Jesus com relação à mulher. Jesus entrou em sua casa e pôs-se à mesa para partilhar vida, para partilhar intimidade com seu anfitrião. Contudo, em seus pensamentos, o fariseu Simão julgava Jesus como falso profeta, porque ele aceitava que uma mulher, pecadora pública, o tocasse. E, inclusive, nestes seus pensamentos, mostra desprezo pela mulher. Segundo o evangelista, Simão dizia em seus pensamentos: se este homem fosse um profeta, saberia a dor. Dessa forma, ele está julgando não apenas a mulher, mas o próprio Jesus, seu hóspede. Vamos olhar agora para a pessoa de Jesus e vamos refletir sobre Jesus, o pecado e a salvação neste episódio. Mas para isso, vamos voltar um pouco no início do Evangelho lucano, nos relatos da infância, quando os pais de Jesus apresentam o menino no templo. Simeão, um ancião piedoso, profere um oráculo sobre Jesus. Este menino foi posto como sinal de contradição para a queda e elevação de muitos em Israel, pois serão revelados os segredos de muitos corações. Parece que no episódio que nos ocupa no dia de hoje, observamos Jesus como esse sinal de contradição, ou, mais precisamente, sinal contradito. Os pensamentos do coração de Simão, o fariseu, são revelados a Jesus pelos seus julgamentos internos, que Jesus parece conhecer. Os pensamentos do coração da mulher são revelados pelos seus gestos, suas lágrimas e sua dádiva. Mediante uma parábola, Jesus ajuda Simeão a entender: todos nós somos pecadores, somos devedores em relação a Deus, inclusive ele mesmo, seu anfitrião. E mesmo que ele talvez não seja tão pecador diante da lei quanto no amor, enquanto a mulher amou demais.
Jesus faz Simão, o fariseu, perceber que cada gesto daquela mulher atendeu a uma omissão dele como anfitrião. O muito amor daquela mulher perdoou seus muitos pecados e superou o pouco amor de Simão. Tanto Simão quanto a mulher passaram pela experiência da queda e da elevação diante de Jesus, sinal contradito. Pelo menos da mulher sabemos que voltou para casa justificada. Jesus disse a Simão: Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus diz à mulher: Teus pecados estão perdoados. Queridos amigos, também nós temos a oportunidade de, em um momento de meditação ou contemplação, visitar este Evangelho e nos colocar diante de Jesus e permitir que Ele nos pensamentos do nosso coração e que nos ajude a perceber o único que realmente conta para a salvação, nossos gestos de amor, gestos honestos, humildes e generosos, que se revelam, que se expressam na doação gratuita ao próximo. O amor misericordioso de Deus é maior que os pecados, e o perdão que ele nos brinda nos convida à conversão, nos convida a um amor maior. O cumprimento de pacientes não são suficientes para que nós possamos viver o amor maior. É preciso convidar Jesus a ter intimidade conosco para dar-lhe a oportunidade de revelar o mais íntimo dos pensamentos de nossos corações. Tenhamos esperança e coragem. Queridos amigos, um abraço e até a próxima.